Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Olá, queridos amigos, companheiros da Rádio e TV Fraternal. Mais uma vez nós estamos reunidos, iniciando o nosso Evangelho semanal, que vai ao ar sempre às quartas-feiras, às 20 horas, pelo YouTube, ou para aqueles que também podem nos acompanhar também pela página da Fraternal. A gente sempre pede, no início do Evangelho, para que vocês nos ajudem, contribuam conosco na divulgação deste trabalho, que é um trabalho individual de cada um de nós. Porque cada vez que nós falamos do Evangelho, cada vez que nós falamos dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, a gente relembra muitas vezes o compromisso que nós assumimos, o compromisso de nos tornarmos cada vez melhores, de buscar sempre a nossa melhora interna, a nossa evolução e ajudar no trabalho da caridade, no trabalho do auxílio, porque cada vez que nós indicamos um texto, cada vez que nós indicamos o Evangelho para uma pessoa conhecida, um amigo, um parente ou mesmo um desconhecido que sabemos que se encontra em dificuldade, nós estamos nesse instante fazendo o trabalho da caridade. Caridade a qual muitos dizem não ter tempo, muitos dizem não ter condição, muitos dizem não ter oportunidade. A oportunidade nos surge a todo tempo. E divulgar o Evangelho de Jesus é um ato de caridade. Nós bem o sabemos por todo o ensinamento que nós recebemos na leitura do texto, por todas as vezes que nós lemos, relemos e aprendemos. Apenas nós temos que fazer agora é trabalhar, é praticar. Meu nome é Ricardo, eu conduzo o Evangelho desta noite. Estou aqui acompanhado das nossas amigas da Kátia. Olá. E da Márcia. Olá. Que juntos nós vamos comentar o texto da noite. Para que você possa já ir se preparando, hoje o capítulo 17, Sede perfeitos, itens 1 e 2, caracteres da perfeição. Então, para aqueles que têm o Evangelho, é só abrir o Evangelho, capítulo 17, itens 1 e 2, e para aqueles que não o têm, você pode nos acompanhar, para quem você está nos assistindo pelo YouTube, abaixo do vídeo tem o texto, então você pode acompanhar lendo ali o texto com a gente, e depois façam seus comentários na página, façam seus comentários na visualização do YouTube ali, tá? No chat, e vamos juntos assim, cada um dar a sua opinião e um aprender com o outro, porque muitas vezes a gente escuta de uma pessoa algo que às vezes tem um entendimento diferente e às vezes ajuda, nos desperta para poder agir de forma diferente ou entender o texto e, quem sabe, até praticá-lo, se assim nos couber, tá bom? Então, para dar início ao Evangelho da noite, eu peço então para que a Márcia faça a nossa prece inicial. Bom, então assim nós vamos acalmando o nosso coração, elevando o nosso pensamento até Deus, a Maria e a toda a legião do Evangelho. Agradecendo primeiramente por mais essa oportunidade e pedindo para que todos nos abençoem e nos iluminem com pensamentos e palavras que possamos entender e absorver o máximo do texto que será feito hoje. Pedimos também para que eles nos enviem fachos de luz, de esperança e de bondade, e que tudo isso possa ser distribuído a todas as pessoas, aquelas que estejam conectadas conosco, mas também aquelas que nesse momento não estejam, mas que necessitam de tudo isso, principalmente de amor, diante desse planeta que passa por tantas guerras, por tantas necessidades e por tantas transformações.
que possamos em todos os momentos sermos fazedores, levar a todo mundo e a todo canto, seja em prece, em pensamento e em palavras, todas as energias positivas que nós precisamos e que o nosso planeta também precisa. Infinito e eterno Espírito do bem, dai-nos novas forças para que possamos corrigir e destruir os nossos defeitos. Dai-nos o melhor espírito de benevolência e de amor para com todos os nossos semelhantes. Dai-nos o caminho, o meio pelo qual possamos obter a paz, a saúde e uma felicidade mais firme e perdurável. Dai-nos, finalmente, uma fé perfeita nas leis da vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos para a leitura. Capítulo 17, Sede perfeitos, itens 1 e 2, caracteres da perfeição. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos têm ódio, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para seres filhos de vosso Pai que estás no céu, o qual faz nascer o sol sobre os bons e os maus, e vir a chuva sobre os justos e injustos. Porque se vós não amais, senão os que vos amam, e que recompensas haveis de ter? Não fazem os publicanos também os mesmos? E se vós saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Sede vós logo os perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Mateus, capítulo 5, versículo 44 e 46 a 48. Desde que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta máxima, sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito, tomada ao pé da letra, faria supor a possibilidade de atingirmos a perfeição absoluta. Se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto o próprio Criador, ela o igualaria, o que é inadmissível. Mas os homens aos quais Jesus se dirige não teriam compreendido essa questão. Ele se limitou, portanto, a lhes apresentar um modelo e dizer que se esforçassem para atingi-lo. Devemos, pois, entender essas palavras, a perfeição relativa de que a humanidade é susceptível e que mais pode aproximá-la da divindade. Mas em que consiste essa perfeição? Jesus mesmo disse: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos têm ódio, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Com isso, mostra a essência da perfeição. Que a essência da perfeição é a caridade, na sua mais ampla acepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. Muito bem, parece tão simples, mas tão difícil de ser cumprido, tão difícil de ser compreendido muitas vezes. Então, o que o Evangelho nos traz sempre é a reflexão. E quando a gente começa a fazer essa reflexão e começa a entender cada uma das explicações que os nossos irmãos passam para a gente percebe que você lendo o texto, Jesus em nenhum momento diz que nós não devemos fazer distinção daqueles que nos são mais próximos, mais caros, do que aquela pessoa que sabemos que tem as diferenças, que muitas vezes não são simpáticas para a gente. Não vou falar que nos odeiam, mas simplesmente o fato de não serem simpáticas, isso já nos traz uma certa repulsa, isso de ambas as partes. E o que ele nos coloca é que nós não podemos pagar o mal com o mal. E por isso que no decorrer do texto ele nos coloca que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem. É uma forma, sim, de fazer caridade. Então, se nós formos lembrar
um pouco do evangelho da semana passada, que tratou a questão do egoísmo, ali nas instruções dos Espíritos também diz que nós devemos nos amar. Nós devemos amar aos outros como nos amamos a si próprios. Então, se eu sei que eu tenho a necessidade, ou que eu não quero ser uma pessoa má, ou que eu não tenho esse sentimento dentro de mim, é somente através da prática do amor que a gente vai conseguir nos elevar ou nos transformar. Tratar bem aquelas pessoas que estão ao nosso redor, os nossos parentes, amar aos nossos parentes é algo muito simples. Mas também o sabemos, e bem o sabemos, que nós fechamos os olhos para muitas coisas que ocorrem ao nosso redor, no nosso lar, dentro do nosso quadrado familiar. Nós deixamos muitas coisas para lá, porque afinal de contas nós amamos essas pessoas, independente muitas vezes dos erros que elas cometem. Então ele nos coloca, então Deus não fez distinção a nenhum de seus filhos. E por que nós o fazemos? Por que aquela pessoa que está ao meu lado, ela merece uma atenção tão diferente, mesmo nós sabemos às vezes que ela também comete erros, comete alguns deslizes, eu posso perdoar. Por que eu não posso perdoar uma pessoa que do nada, na rua, ela me pisou no pé, eu nunca encontrei? Por que essa pessoa ela é tão culpada por isso? Por que nós não podemos deixar para lá? Então, a questão de ser de perfeitos, nós somos muito longe, sabemos disso, de uma perfeição. Mas também, como foi dito no evangelho passado, nós temos que entrar nesse caminho. Nós temos que iniciar o nosso trabalho de poder evoluir. Nós temos que começar a nos transformar. E começar a nos transformar é fazer algo diferente. Se eu posso perdoar aquela pessoa que está próxima de mim, por que eu não posso perdoar uma pessoa que eu não conheço por um deslize cometido? Por que eu não posso perdoar um companheiro do trabalho porque por algum motivo qualquer? E muitas vezes, eu te digo que na maioria das vezes as diferenças elas acontecem sem que às vezes uma das partes nem sabe o que está acontecendo. Então muitas vezes as pessoas elas têm diferenças conosco, muitas vezes não gostam da gente por males entendidos, por distorções, porque achou que era alguma coisa que na realidade não era. Então por que a gente não tem essa mesma compreensão? Por que a gente não tem essa mesma paciência, essa mesma indulgência para com todos? Se a gente já iniciou dentro do nosso lar essa forma de indulgência, por que não estender isso adiante? Então, nós temos que entrar nesse caminho. E para entrar nesse caminho, a gente tem que estar disposto realmente a melhorar, disposto a nos tornarmos seres perfeitos. Nós nunca seremos seres perfeitos como nosso Pai o é, porque isso nunca vai existir. É inadmissível se igualar. Mas Jesus, quando falou isso, naquela época, era uma forma de ele tocar aquelas pessoas. Pelo entendimento que elas tinham, não havia outra forma de ele poder se expressar para poder aguçar a vontade daquelas pessoas de ver algo diferente, de ter um mundo diferente. Então, a questão que nós temos que ter em mente é que nós temos que dar início nessa transformação. E essa transformação é nós praticarmos atos que nos elevem, praticando caridade, deixando de ser egoísta,
nos transformando em seres melhores. E aí eu abro para vocês. Quer lá? Bom, perfeição, né? Perfeição é algo que ele já deixa claro aqui no texto, que foi colocado, sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito, que é algo inadmissível e talvez inatingível, mas que foi a colocação melhor que Jesus tinha para fazer naquele momento para aquelas pessoas contemporâneas a ele, né? E que, claro que nós temos que buscar a perfeição dentro de uma evolução gradativa, né? E que é o que nós temos que almejar, buscar a perfeição possível para nós, né? E essa perfeição, ele atrela também um pouquinho mais abaixo no texto, que a essência dela é a caridade. A essência dessa perfeição que nós temos que perseguir é a caridade. Por quê? Porque nosso Pai, ele é extrema caridade para conosco, né? Nosso Pai Celeste, ele nos deu a vida, ele tem misericórdia pelos nossos erros, ele é bondoso demais, nos propiciando a natureza, nos propiciando a vida dia a dia, né? Então, quem admira a perfeição de Deus tem que buscar atingi-la sendo caridoso com o seu próximo, com o seu inimigo, que aqui também fala, né? Amai vossos inimigos, não é um amor de abraços e beijinhos, né? Que a gente já falou aqui tantas vezes. É o amor da caridade. A caridade em relevar, em tolerar, em ser indulgente com aquilo que não nos agrada no próximo. Eu não preciso ficar abraçando e beijando uma pessoa que não faz aquilo até que eu concorde. Ele faria uma falsidade, né? O que seria então, pior ainda nessa situação. Piegas até, né? Uma coisa assim, discrepante. Mas, se eu puder evitar o confronto naquelas ocasiões onde eu sou contrariado, né? Por uma outra pessoa. Eu nem vou dizer inimigo, porque falar em inimigo parece uma coisa assim de guerra, né? De meio que duelo, né? Duelo, briga. Já passamos disso, né? Né? Acho que não, né? A gente já tem um pouquinho aí de conhecimento dos ensinamentos de Jesus para dizer que a gente não tem inimigo, e sim dificuldades em conviver. Sim. Dificuldades na convivência com o nosso semelhante, aquele que não nos agrada, aquele que não faz aquilo que nós achamos que seja certo e que deva ser feito. Então, às vezes a caridade para com o nosso semelhante é uma simples oração que eu faça para que ele veja o melhor, que ele busque o melhor caminho e que ele seja feliz nessa busca. A busca do melhor caminho. Então eu acho que tantas coisas são características Sim. da perfeição, mas acho que esse trechinho aqui que nós estamos estudando, analisando, é bem isso, é pensar na perfeição como pela caridade. Sim. Pensar em atingir a perfeição exercendo a caridade. O que eu entendi aqui um pouco é assim. Nos dias de hoje, muitas vezes, e eu acho que é isso o que Jesus quis nos dizer aqui também, muitas vezes a gente julga o outro, muitas vezes não, sempre, né? A partir do nosso único ponto de vista. E na realidade, o ponto de vista do outro é muito maior. A gente recebe aquilo que o outro nos entrega como sendo o máximo que ele pode nos dar, mas a gente não avalia a situação inteira com que aquela pessoa vive. Qual é o contexto que aquela pessoa inteira ela está se colocando naquele momento. Então a gente julga pelo pequeno, quando se a gente pudesse se afastar, a gente veria que aquela situação às vezes é muito maior. E se a gente pudesse enxergar aquilo de uma maneira diferente, a gente veria que a situação dele
a gente até justificaria aquela atitude, mas a gente não tem essa capacidade, então o nosso julgamento é muito pequeno. E outra coisa que eu vejo que é assim, muitas vezes o que a gente torna como inimigo, vamos dizer assim, ou aquela pessoa que nos contraria, é porque muitas vezes a gente também recebe aquilo de uma maneira com que a gente não está preparado. Às vezes a pessoa vai te entregar, isso já aconteceu comigo, eu tenho certeza que acontece com qualquer um, e depois você fala, poxa vida, se eu tivesse tido uma outra atitude naquele momento, a situação seria diferente. Então, às vezes, a gente também peca ao receber a atitude do outro. E aí cai aquela, né, orar e vigiar. Vigiar para ver se você ponderar um pouquinho qual é a sua atitude, o que você vai retornar para o outro, né? Às vezes o cara vem te com uma palavra agressiva e você aceita a palavra agressiva. E acaba tornando a situação complicada. Se você parasse, pensasse um pouquinho e retribuísse a agressividade com amor, a agressividade com uma palavra de apaziguamento, a situação seria toda diferente e o outro não se tornaria o seu inimigo, vamos dizer assim, né? E sede perfeitos, porque eu acho que é aquela coisa da caridade, né? Como vocês disseram, todo dia a gente tem que ser caridoso. E essa caridade, o que é? Com ele e com a gente. A partir do momento que eu faço uma oração para uma pessoa que me agrediu, eu também estou praticando a caridade não só com ele, mas comigo também. Eu estou me perdoando e estou mandando o amor para ele. Não é, como a gente disse, não é amar o outro, né, o inimigo, mas se a gente deixar de mandar para ele palavras ruins, pensamentos ruins, energias ruins, tudo isso já está transformando essa situação e a gente já está mostrando um pouquinho desse amor que Jesus pede. Sermos perfeitos como ele, jamais, mas é essa mudança do dia a dia que eu acho que vai nos levar a melhorarmos um pouquinho, porque na realidade a intenção de tudo não é melhorar o outro, né? É melhorar a nós mesmos, né? Sempre. Para mim é mais ou menos isso que eu consegui entender daqui. Muita reflexão, né, que a gente tem para fazer, né? Quantos exemplos nós não poderíamos estar citando assim, como a Kátia, como a Márcia colocou, quantas situações não ocorrem no nosso dia a dia. E quando a gente fala que nós estamos no processo na busca da nossa elevação, nós muitas vezes a gente só enxerga o erro dos outros, a gente só consegue enxergar naquilo que os outros, como foi o dito, erram ou que às vezes vacilam, né? Quantas vezes nós não caímos no vacilo e às vezes a gente acaba acarretando para nós um peso, né? Quantos de nós já não recebeu um tratamento às vezes num setor público, num comércio, às vezes a pessoa está com problemas e ela está ali, obrigada a estar ali, e por um problema às vezes muito grave, e às vezes nos faz uma palavra, ou simplesmente não nos trata como a gente espera e a gente julga de imediato aquilo. Já julga, já pune, né? Já condena, e quando a gente vem saber a verdadeira motivo pelo qual às vezes a pessoa está naquela situação, a gente fica com remorso. Mas remorso de quê, né? Se nós que causamos aquilo, aquilo que a Márcia colocou, às vezes, se a gente desse uma palavra, às vezes o que a pessoa está ali já está numa situação tão difícil, às vezes se nós praticássemos a caridade naquele momento, dando uma palavra, sabe, Deus te ajude, Deus te acompanhe, sabe, que é tão simples, e às vezes faz um efeito tão grande. Então, vamos refletir, vamos pensar nas nossas atitudes, vamos pensar em todas aquelas pessoas que nós achamos que são nossos adversários ou que são os nossos inimigos, entre parênteses, e vamos pensar, talvez que, às vezes é tão simples a gente reparar essa situação. E olha quanto bônus que a gente não ganha com isso, né? O Evangelho é assim. Ele nos dá o texto, nos dá o ensinamento e nos cobra a reflexão.
Reflita vocês aí em casa também, compartilhem a opinião com a gente. Escrevam lá na nossa página, no site, e vamos juntos nos transformarmos e nos tornarmos seres perfeitos. E aí eu peço então para a Kátia fazer a nossa vibração em prece. Vamos final. lá. Então, nesse momento, após refletirmos sobre mais um ensinamento deixado pelo nosso Mestre Jesus, busquemos aplicá-las, aplicar esses ensinamentos, essas reflexões no nosso dia a dia, no nosso convívio com os nossos irmãos, aqueles que nos são próximos. E pedindo que a boa energia desse momento, a boa vibração que emana aqui dessa reflexão, seja dirigida a quem estiver em necessidade, aqueles que estão passando por momentos de dificuldade na saúde, dificuldade no convívio com os seus próximos, aqueles que estão privados da liberdade, seja por estarem em hospitais, em presídios, aqueles que vagam nas ruas, que o nosso melhor sentimento, nossa melhor vibração, aquela que sai do nosso coração, possa ser levada a todos eles e espalhe um bálsamo de conforto a todos. E que a nossa semana prossiga abençoada por essa boa energia, essa boa vibração, nos tornando cada vez mais perfeitos no sentido de caridosos ao nosso semelhante, ao nosso próximo, ao nosso irmão. Que a gente possa levar um pouquinho da nossa melhoria moral adiante, ao nosso redor. E com a prece que nosso Divino Mestre Jesus deixou, vamos pedir licença para fazer esse encerramento. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. E assim nós vamos encerrando o nosso Evangelho semanal, o Evangelho de hoje, rogando a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, que nos cubra em proteção, em bênçãos, que a luz de Jesus permaneça em nossos lares, em nossa mente, em nosso coração e em nosso espírito. Até a próxima. Até mais. Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.